Fala pessoal, tudo bem com vocês? A única chance do Cruzeiro permanecer na Série A, a debandada que está por vir e o exemplo do Grêmio, dado nessa partida justamente contra o Cruzeiro. São assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos. Só existe uma possibilidade do Cruzeiro permanecer, só resta agora torcer, esperar, rezar. Existe um fio de esperança que é um resultado dentre 9 possíveis nessa combinação, entre a partida do Ceará com o Botafogo no Rio de Janeiro e a do Cruzeiro com o Palmeiras em Belo Horizonte. São 9 combinações que precisam se alinhar entre essas duas partidas na mesma rodada. Pois bem, só uma salva o Cruzeiro. De 9 resultados possíveis dentro dessas combinações, só uma combinação é que interessa ao Cruzeiro, que é justamente uma vitória sobre o Palmeiras contra uma derrota do Ceará. Se o Ceará empatar ou ganhar o jogo, não interessa o que o Cruzeiro faça. Se o Cruzeiro empatar ou perder o jogo, não depende mais de si ou do Ceará. O único resultado que mantém o Cruzeiro na Série A em 2020 é ele vencer o Palmeiras e o Ceará perder o seu jogo. Vejam como ficou difícil. E incrivelmente, porque se nós olhássemos... Bom, primeiro que ninguém imaginava que o Cruzeiro estivesse nessa situação na última rodada. Mas mesmo assim, mesmo que você cogitasse isso, se você imaginasse que o Cruzeiro, para permanecer na Série A, bastaria ele vencer o seu jogo contra qualquer adversário, na sua casa, e em contrapartida, para permanecer, o Ceará, jogando fora de casa, precisasse do empate, mas enfrentaria o Botafogo e tal, qual adversário, qual time você apontaria como mais tendência de cair? Seria o Ceará, mas não é o caso. A gente coloca a tendência, a possibilidade maior é do Cruzeiro ser rebaixado, por tudo que vem acontecendo, né? Eu estava falando com meu irmão mineiro lá, o Everton Guimarães, e ele falava que agora depende do acaso. Na verdade, o acaso não está ajudando o próprio Cruzeiro, né? Que contra o Grêmio foi perdendo jogadores 1 a 1. E aí aconteceu aquilo que só time que está sendo rebaixado acaba sofrendo, né? Perdeu um jogador, aliás, o técnico teve que tirar para não ser expulso, o caso do Ariel Cabral, que já estava suspenso para a última rodada, coloca um jogador que é o Robinho, ele se lesiona gravemente, e o time fica com 1 a menos a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Contra o Grêmio jogando fora de casa, que botou uma molecada lá e que deu a conta do recado, fez o que tinha que fazer. E aí foi perdendo, né? Todos os jogadores experientes, todos os responsáveis por essa situação atual do Cruzeiro, ditos responsáveis também pela derrubada do técnico Rogério Ceni, todos eles caíram. O Thiago Neves, que foi afastado, o Dedé, que está machucado, o Robinho, que machucou agora, o Egídio, que foi expulso, o Edilson, que foi suspenso, o Ariel Cabral também suspenso. Todo mundo ficou pelo meio do caminho. E quem que vai ter que assumir essa bronca nessa última rodada contra o Palmeiras? E um Palmeiras que está numa reformulação, né? Que está botando moleques e que precisa mostrar serviço. E é pior, né? Quando você coloca reservas ou misto, né? Quem está fora quer entrar. Então o jogador precisa provar alguma coisa. Não vai ser fácil. E a única chance, como eu disse, é vencendo o seu jogo e o Ceará perdendo para o Botafogo. O Botafogo está disputando uma vaga na Sul-Americana e quer entrar ali. Mas o Ceará vai jogar a vida, né? Vai fechar a casinha, um empate garante. Precisa só empatar que permanece. E o Cruzeiro nessa situação. Bom, a tendência é de rebaixamento, mas a gente sabe como funciona o futebol, né? Quero ouvir de vocês o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que não tem mais jeito, acho que o Cruzeiro será rebaixado. E aí, nós estaremos diante de um dos melhores times sendo rebaixado de todos os tempos, em termos de qualidade, em termos de nível técnico mesmo dos seus atletas, e com altíssimo salário. O que acontece? O Cruzeiro, que já vive uma situação delicadíssima no aspecto financeiro, vai precisar trocar prejuízos para o ano que vem. Vai precisar limpar geral. Muito por desgaste de vários atletas, né, com o aspecto político do clube, muito por conta dos salários, dos contratos altos. E aí o Cruzeiro vai ter que liberar esses jogadores. Vai ser difícil o Thiago Neves, depois do que aconteceu, arrumar um clube ano que vem. Mas sempre haverá quem o contrate, até porque é um jogador ainda de uma certa qualidade, apesar da idade.
E aí você tem Fred, que já se fala pode encerrar a carreira no Fluminense, você tem o Robinho, você tem o Rodriguinho, que vai estar recuperado de lesão, você tem jogadores aí renomados que eu não creio, especialmente os identificados com o clube, que sairão, mesmo numa Série B, como o goleiro Fábio e o volante Henrique. Acho que esses não saem, o zagueiro Léo. Mas enfim, outros jogadores estarão, acredito eu, disponíveis no mercado. E aí poderá abastecer grandes equipes do futebol brasileiro na temporada do ano que vem. Vejam o que o Grêmio fez. O Grêmio terminou o jogo vencendo, né? A partida estava meio tímido no início do jogo, meio que tirando o pé, acho que não propositadamente, acho que é um relaxamento natural. E aí no segundo tempo o Renato começou a botar os moleques e é o que a gente fala, né? Quem tá fora quer entrar. Os moleques, e isso o Grêmio faz muito bem nos últimos anos, né? Ele faz uma promoção da base, colocando no time de cima sem medo de errar, e com isso promoveu o Arthur, e aí que rendeu uma grana para os cofres públicos. O próprio Pedro Rocha, que está hoje no Cruzeiro emprestado aí, foi um jogador que foi bem vendido e teve destaque. O Everton Cebolinha demorou muito tempo para ser lapidado e ser hoje o jogador diferenciado que ele é. O PP já está na forma, caso o Everton Cebolinha seja vendido, e tem uma proposta aí do Everton da Inglaterra que pode chegar a qualquer momento. O Léo Moura já se despediu, o Galhardo deve estar voltando para o Vasco. Então há uma reformulação, mas há jovens subindo, né? Tem o Léo Gomes, que machucou nesse ano, mas é o lateral direito. O Patrick, que entrou, o Ferreira, que entrou. São jogadores que já são uma certa realidade, né? E que aos poucos vão aparecendo no time de cima, que daqui a pouco podem render uma venda para o clube ou até mesmo contribuir dentro da equipe, sem deixar de citar, né, o Matheus Henrique, volante, que já está na seleção brasileira, e o Jean-Pierre, que machucou esse ano, mas que foi um destaque absoluto, cobrador de falta, meio habilidoso, articulador, com chute a média distância, tudo base do Grêmio. Olha que interessante, os clubes esquecem disso. Até o Flamengo, com o Renier, promovendo a base, e o Palmeiras está fazendo isso só agora. Então esse é o exemplo que o Grêmio deixa para a sequência aí, para que os clubes também se atentem. Contratar é legal, mas a base pode estar o seu futuro, inclusive financeiro do clube. Comentem aí o que vocês acham, o Cruzeiro vai cair? Eu acho que vai. E vocês? Inscrevam-se no canal, até a próxima. Tchau!